Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, e hoje com uma convidada super especial, Cláudia Amaral. Claudinha, e aí, tudo bom, Claudinha? E aí, tudo bem, Bruno? Gente, a Cláudia tem uma história de vida incrível mesmo. Eu fiquei muito feliz ela ter aceitado o convite e vir compartilhar a história dela. E aí, fala pra mim quem é a Cláudia hoje. Como que você se via antes do seu tratamento, que você superou, né? O câncer, né? Eu passei por esse problema, né? Por essa doença. Eu tinha aos 22 anos de idade. E isso me transformou muito como pessoa, né? Me fez amadurecer muito. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje do que eu era antes, né? Os gostos mudaram, os hábitos mudaram, a visão de mundo mudou. Eu me sinto hoje muito mais madura, principalmente espiritualmente, assim, né? Que foi o que mais me impactou durante todo esse processo, né? Ele é um processo que ele ainda acontece, né? Esse amadurecimento ele ainda acontece, a gente não deixa de aprender, né? Todos os dias. Mas quando a gente passa por uma situação assim que impacta muito a nossa vida, é um marco mesmo, assim, né, de amadurecimento. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente mesmo do que eu era antes, né? Amadureci muito como pessoa, espiritualmente. É um contraste muito grande, né, de quem eu era e quem eu sou hoje. Até quando eu te conheci, você estava com o cabelo bem curtinho na época, né, Qual que foi o câncer que você teve? Onde que foi? Como que foi isso? Tá. Eu tive um câncer que se chama linfoma, e existem dois tipos de linfoma, né? O linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O meu tipo de câncer, ele era um câncer que acomete o sistema linfático. Para quem não sabe, o sistema linfático é o nosso sistema de drenagem, né? Assim, de modo grosseiro. Mas ele também é o local onde nós temos os linfonodos, é como se fossem várias bolinhas que a gente tem espalhado pelo corpo. A nossa rede, os vasos linfáticos, eles são uma rede como se fossem os vasos sanguíneos, né, espalhados por todo o nosso corpo. Nessa rede existem várias bolinhas, né, e essas bolinhas, elas são chamadas de linfonodos. E eles basicamente são responsáveis por fazer uma limpeza, entre aspas, do nosso organismo. Então, por exemplo, as nossas células de defesa, né, eles se concentram nesses locais. Então, o câncer em específico foram nesses locais, nesses linfonodos. E você sentiu, assim, tipo, sintomas rápido? Ou foi uma doença, vamos dizer assim, silenciosa, assim, pra você? Olha, ela não é tão silenciosa, mas assim, ela não é muito divulgada, né? E a gente precisa ficar muito atento aos sinais que o corpo dá. Então, o primeiro sintoma que eu tive, que ninguém imagina que pode ser um sintoma de câncer, é que o meu corpo coçava muito, né? Eu tinha muita coceira pelo corpo. E na época eu estudava medicina veterinária, então eu tinha muito contato com animais e tudo mais, então eu achei assim que até fosse algo como uma sarna, né? Então eu comecei a tratar como se fosse uma sarna, como se fosse uma coceira, como se fosse uma dermatite, né? Como se fosse algo nesse sentido, mas era um sintoma de câncer, assim. Sério? O meu corpo coçava muito, assim, eu coçava da ponta do pé até a cabeça, assim, coçava muito. E era uma coceira que ela era incessante, ela coçava muito, né? E tanto que o meu corpo até hoje ele é marcado. Eu tenho várias marcas no corpo, tanto aqui nas costas, na barriga, todo o corpo, por conta do tratamento, né? Durante o tratamento, a quimioterapia que eu tomava, ela mancha o corpo. E como eu coçava muito, mesmo durante o processo de tratamento, meu corpo ainda coçava muito, eu acabei ficando com várias marcas de arranhão, assim, no pescoço. Quem tem isso também, que tá muito em alta agora, é a Linda Quebrada, né, que tá no BBB. Ela tem tatuado no corpo as marcas do linfoma que ela teve, né? O corpo dela também coçava. E aí ela tatuou essas marcas para poder lembrar do que ela passou. Caramba, Só que eu só fui procurar um médico, assim, 1 ano e 1 mês depois que eu tive o primeiro sintoma, né? Então,
Porque para mim não era uma prioridade, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu era, né? Então, assim, o meu foco era a minha vida profissional. O meu foco era esse. Eu não queria pensar em mais nada além disso, né? Na época, como eu disse, eu estava estudando medicina veterinária e eu tinha me esforçado muito para conseguir, né? Eu vim de uma família humilde, né? Que nunca teve a condição, assim, meus pais nunca tiveram condições de pagar uma faculdade para mim. Então, mas mesmo assim, o meu pai ficou 1 ano pagando cursinho para vestibular para mim. E eu me esforçava muito, eu trabalhava durante todo o dia e estudava à noite. E aí até que eu consegui uma bolsa na faculdade. E aí isso era a minha vida, né? Era a minha razão de viver, né? E a Bíblia fala, né, que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro, né? E o meu tesouro, ele estava na minha vida profissional. Era só isso que eu enxergava. E então, quando os sintomas começaram a aparecer, eu negligenciava. Até porque também eu nem tinha uma informação, né, de que isso poderia acontecer comigo. Você tem 22 anos de idade. Eu sempre me alimentei muito bem. Eu não praticava atividade física, mas assim, a minha alimentação era sempre muito boa. Então, não tinha vícios, né? Então, não bebia, não fumava, não tinha nenhum tipo de vício. Então, aos 22 anos, você tem uma coceira. Você nunca imagina que seria um câncer, né? E você estava tão focado ali também na sua profissão que qualquer sintoma ou sinal também que você não deu atenção, né? Sim, até porque o primeiro sintoma foi a coceira, né? Mas eu tive, por exemplo, a sudorese noturna, que é muito comum nos cânceres, né? Então, que são aqueles picos de suor durante a madrugada. Só que você nunca associa com câncer, né? Eu achava que era porque eu estava dormindo com muita coberta, com muita roupa, ou algo nesse sentido. Só que, assim, o auge da negligência foi quando começaram a surgir nódulos palpáveis no meu pescoço. Sério? E eu tinha vários nódulos, né? Então eu tinha um aqui na clavícula, que ele era muito grande, mas mesmo assim eu negligenciava. O primeiro que surgiu, na verdade, foi aqui na nuca, atrás do pescoço. E ele era palpável. E eu tenho uma prima que ela é fonoaudióloga, e na época ela estava aprendendo a trabalhar com a bandagem, né? E ela colocou uma bandagem aqui para aliviar a tensão aqui no meu pescoço e tal, né? E ela sentiu esse nódulo, né? Só que eu também já tinha sentido ele há um tempo. E só que eu negligenciava. E aí eu fui para um estágio. O primeiro sintoma eu tive em julho de 2015, se não estou enganada. E em julho de 2016, eu fui para um estágio. Eu fiquei 30 dias em uma fazenda. Eu fiquei trabalhando nessa fazenda. E esse nódulo, que era já tinha vários outros nódulos no meu pescoço, né? Só que mesmo assim eu fui empurrando. Aquilo não era importante para mim, né? O que me importava naquele momento era o que eu estava aprendendo nesse estágio onde eu estava, que era tudo muito novo para mim, era um mundo todo novo, e eu precisava aprender, eu precisava do máximo que eu conseguisse de aprendizado naquele lugar. Então não tinha espaço para eu me preocupar com a minha saúde, né, naquele momento. Então você já sabia que você estava doente ali, né? Você não sabia que era um câncer, mas você sabia que você não estava bem, né? Eu não tinha ideia da gravidade. Na verdade, não. Assim, sabe quando realmente nunca passa na sua cabeça que você tem um problema? Eu estava tão focada com outras coisas que não me passava na cabeça que eu tinha um problema, né? Nunca me passou. Nunca me passou que eu tinha um problema. Tanto que até durante o tratamento, eu não tinha noção do que eu estava passando. Quando que caiu a ficha pra você? A ficha caiu depois que eu precisei passar pelo transplante de medula. E isso já há quase 1 ano de tratamento. Você ainda tentou levar a sua vida de forma natural, tentou ainda continuar trabalhando, mas chegou ali na hora que você precisou fazer o transplante, caiu a ficha pra você. Aí naquele momento foi quando a ficha caiu, que eu falei, não, eu tenho um problema. Mas assim, era uma ficha caiu, mas não totalmente. Era por conta da situação, das circunstâncias onde eu tava vivendo, assim, sabe? Então, tipo, aí que você meio que, vamos dizer assim, você falou, nossa, tô com um problema, tô doente, vamos dizer assim, né? Não sei se é a palavra certa. Mas ali que você percebeu que você precisava dar uma atenção pra sua saúde. Isso. Naquele ainda momento. Não tinha caído a ficha ainda 100%. Não tinha.
Eu negligenciava muito, eu não queria, não passava na minha cabeça, por Você acha exemplo... que você não aceitava também? Não era uma aceitação, porque antes mesmo de eu receber um diagnóstico, eu tinha ideia do que podia acontecer, do que estava acontecendo. Eu tinha mais ou menos uma ideia do que estava acontecendo, mas acho que é porque eu estava distraída mesmo, né? A respeito dessas distrações da vida, né? A gente é muito distraído aqui. E eu só fui perceber que, assim, que eu tinha um problema que poderia ter me matado, né? Isso já depois de ter terminado o tratamento, inclusive, sabe? Embora o meu tipo de câncer ele fosse um câncer de fácil tratamento, com grandes chances de cura, né? Mesmo assim, era algo que poderia ter dado errado, era algo que eu poderia ter me matado, mas isso nunca me passou na cabeça. Isso só foi acontecer uns 2 anos depois de todo o processo, de todo o tratamento. Então eu só fui ter essa ideia, a ficha só realmente caiu depois que tudo aconteceu, assim. Sério? Sabe? Sério. Teve algum momento específico que te fez trazer esse sentimento? Foi... eu costumo dizer que, assim, o tratamento ele não foi difícil, né? Todo o esforço físico, toda a dificuldade física que eu passei, ela não foi o difícil. O difícil foi depois. Foi quando eu me vi deprimida, me vi sem esperança. É um sentimento, assim, muito angustiante mesmo, assim, sabe? Você acordar todos os dias e você perceber que você não tem um propósito, que você não tem expectativas, que você não tem esperança, que você não tem sonhos, que você não tem projetos. E aí eu comecei a refletir sobre tudo isso, sobre a minha vida, né? O que tinha acontecido e o que eu estava esperando de mim, da vida, porque eu passei um período aí de pelo menos uns 2 anos dessa forma, sem expectativa, sem ânimo. Pós-tratamento? Pós-tratamento. E ele foi o mais difícil. Você acha que ali você estava com... Não sei se você estava com sintomas ou com depressão? Eu não fui diagnosticada, né? Embora durante o processo do transplante, o médico chegou a me receitar algumas medicações, né? Mas eu nunca recebi um diagnóstico diretamente, assim, né? Mas eu estava assim, eu estava bem deprimida, tinha pensamentos de morte. Sério? Né? Foi um período assim bem escuro da minha vida. E como que você teve um apoio da família? Como é que foi esse reencontrar seu com a vontade de viver, de ter novos projetos? Olha, ele veio muito do apoio, principalmente do meu noivo, né? Que ele passou todo esse processo junto comigo. Ele esteve comigo em todas as etapas. E a família dele também sempre me acolheu, me recebeu muito. Eu tive muito apoio também da minha família, né? Do lado da minha família. Mas, assim, é um processo que ele é muito pessoal, né? Eu fui muito acolhida, né? Tanto fisicamente também durante o tratamento. Todas as pessoas que me ajudaram, que passaram por mim durante esse processo, elas me acolheram muito, assim, sabe? Não só a minha família, a família do meu noivo, mas, por exemplo, todos os enfermeiros, todos os médicos, todas as pessoas por quem eu passei para fazer os exames, eles sempre me acolheram muito, assim, sabe? Eu me lembro muito, inclusive, que durante o tratamento, durante o processo do transplante, tinha uma enfermeira que ela levava sempre para mim Gatorade e um pacote de picolé. E ela comprava do bolso dela, né? E ela tinha esse cuidado, ela tinha esse carinho de levar para mim, porque eu fiquei numa área de isolamento, né? Na Unesp, em Botucatu. E aí, durante o processo do transplante, você passa por algumas etapas, né? E durante a etapa onde eu tomei uma quimioterapia bem forte, bem intensa, a minha imunidade ela ficou zerada. E aí, por conta disso, alguns outros problemas eles acontecem, né? Então, eu tinha, por exemplo, muitas feridas na boca, no estômago. E aí, eu precisava tomar coisas geladas
para que isso amenizasse, né? E aí ela sempre levava Gatorade, ela sempre levava picolé. Então, assim, eu tinha uma geladeirinha, né, próximo de onde eu estava, e sempre ficava cheia de coisas que ela levava para mim, que ela pagava com o dinheiro dela, assim, sabe? E essa rede de apoio, assim, foi o que me sustentou. Mas ele é um processo muito individual, que você não tem como não olhar para dentro de você, sabe? Ele é um processo que te faz olhar para dentro de você mesmo, assim. Mas que legal, né? Você vê ali que como a enfermeira, né, que passava ali o dia a dia com você, como que esse carinho dela de forma individual foi fundamental. Total. Para você passar ali pelo tratamento. Você até hoje tem esse carinho muito especial por ela, com certeza. Você chegou a fazer terapia? Como é que foi se reencontrar seu? Esse meu reencontrar, assim, ele levou um tempo, né? Ele demorou bastante tempo, na verdade. Eu fui procurar terapia só realmente depois que as coisas estavam bem sustentáveis, assim, sabe? Quando eu olhei para mim mesma e falei que sozinha eu não conseguiria. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de alguém que entendesse e que me ajudasse a levantar. E aí, durante esse processo, durante o transplante, a gente já tem um acompanhamento com vários profissionais, né? Em um deles eu tinha acompanhamento com uma terapeuta ocupacional e com uma psicóloga. Mas ele não é ele é um tratamento muito específico, ele é muito focado para aquela situação, né? Mas depois disso, eu procurei a ajuda profissional de psicólogos e aí que eu fui desenvolvendo, né, esse levantar, né? Mas, assim, o que me ajudou de verdade mesmo foi, assim, o que foi fundamental para mim, né, na minha experiência, foi a minha parte espiritual. Né? Desde o início do tratamento? Desde o início. Como que é essa conexão sua com Deus? Eu sempre fui cristã, né? Assim, eu não vim de um berço de familiar tradicional e tal, mas a minha história começa aos 12 anos de idade, né? Quando eu falo que quando eu realmente encontrei Jesus e passei por uma igreja pentecostal durante um tempo. Mas depois disso, conforme fui caminhando, fui ampliando, né, a minha visão espiritual. E Deus, ele sempre esteve muito presente na minha vida, né? Só que às vezes a gente negligencia também essa parte espiritual da nossa vida, né? Então eu comecei a esse caminhar muito cedo, mas eu levei muito tempo também para entender que é um relacionamento, né? Que a mesma forma como eu tenho um relacionamento, por exemplo, com o meu noivo, que eu preciso conhecer, dialogar, conversar com ele, assim é com Deus, né? A gente, para desenvolver um relacionamento com Deus, a gente precisa de tempo, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de diálogo, né? E todo esse processo me ajudou também nisso, né? Para desenvolver essa maturidade espiritual, né? Eu me apegava muito, né, com Deus, assim. Então eu conversava muito com Ele durante todo esse processo. Eu nunca perguntei por quê. Eu nunca perguntei para Ele o porquê de eu estar passando por aquela situação. Eu sempre pedia para que Ele me ajudasse a passar por tudo aquilo, que eu sabia que era um processo pelo qual eu precisava passar, né? Então eu sempre pedia para que Ele me ajudasse com todas as etapas que eu tivesse que passar e principalmente para que isso servisse para que eu desenvolvesse sabedoria, né? Mas não a sabedoria do mundo, né? Mas a sabedoria de Deus. Então eu pedia para Ele paciência, para que Ele me ajudasse a desenvolver os frutos do Espírito, né? Que está lá em Gálatas. Então Ele foi me ajudando, assim, né? Ele foi nos momentos mais difíceis. Era quando eu estava sozinha, eu moro sozinha, né? Então os momentos mais difíceis de ansiedade extrema, assim, que estava muito deprimida, me sentindo no fundo do poço, sem saber para onde ir, para onde olhar, era quando eu estava sozinha em casa. E aí o único acolhimento, o único colo que eu tinha naquele momento era de Deus. Eu lembro inclusive de alguns momentos em que eu chorava nos pés do Senhor e falava para Ele me abraçar.
porque naquele momento eu só queria um abraço, né? E eu falava para ele: Senhor, me ajuda, me abraça, vem ao meu encontro, né? Então era como se ele realmente estivesse do meu lado, assim, sabe? Era como se ele realmente me levantasse com as mãos, assim, dele, sabe? Eu sentia muito o cuidado, o carinho de Deus. Mas eu também sabia que aquilo era um tempo em que eu precisava passar, né? Era um momento que eu precisava para me tornar uma pessoa melhor, né? Que no começo da entrevista a gente falou que eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? Hoje eu olho para mim, ainda tenho muito a amadurecer, muito para crescer, né? Mas eu olho para a pessoa que eu sou hoje, para quem eu era, e eu não me reconheço, né? Eu achava que eu era totalmente autossuficiente, eu achava que eu tinha minha vida toda planejada, que eu tinha tudo programado e que tudo estava no meu controle. Eu achava que tudo estava sob o meu controle, né? Então eu tinha uma linha de raciocínio e eu falava que nada ia me parar nessa linha de raciocínio, né? Até que o câncer veio para me mostrar que o controle ele é totalmente ilusório, né? A gente não tem controle sobre nada, né? Isso todo mundo vivenciou, né? Agora com a pandemia. Uhum. Então todo mundo teve essa percepção que você acabou de comentar, né? Que na verdade a gente não tem a rédea, o controle ali da situação, né? De nada, né? E eu achei muito bonito que você falou dessa conexão sua com Deus, porque é uma coisa que você veio plantando desde pequena, né? Acredito que seja algo já da sua família, que veio da sua mãe, dos seus pais. E isso a gente já tem relatos, estudos que falam, né, que pessoas espiritualizadas têm maior taxa de recuperação em qualquer tipo de tratamento, né? Uhum. E durante o tratamento você comentou ali de situações pós-tratamento, mas teve o caso ali no momento ali que você ficou 30 dias em isolamento total, né? Você deveria ter contato somente com essa enfermeira, ainda ela deveria usar alguma proteção, então você não tinha um contato ali com o ser humano em si ali, né? De ter o contato, né? Com certeza ela usava luvas, algo do tipo assim, porque você não poderia ter contato com pessoas. Como é que foi esse tratamento? Como é que foi essa conexão sua com Deus ali? Como que você lidava com a fé? Porque eu acho que também tem muitas pessoas que quando se vê numa situação de doença, principalmente num câncer, né? As pessoas muito mais se perguntam por quê, né? Por que a pessoa está vivendo aquilo. E eu achei muito legal que você falou que não se fez essa pergunta. Como é que foi essa conexão sua com Deus? Como você chegou nesse pensamento também de não precisar, vamos dizer assim, perguntar o porquê que você estava vivendo aquilo? Eu tinha uma convicção muito grande dentro de mim que aquilo era para o meu crescimento, né? E eu tinha uma certeza muito grande de que aquilo não era algo que iria me matar, mas que ia me fortalecer. Eu lembro, inclusive, de eu ter ido na igreja uma vez, né? E o Senhor ter revelado, né? Que não era para a morte, mas era para a vida. E vida com abundância, né? Que é aquilo que Ele fala na sua palavra. Essa parte do transplante, eu fiquei 30 dias, né, internada na Unesp, em Botucatu. O meu tipo de transplante, ele foi um transplante que era até então novo, era um transplante que eles chamam de autogênico, que era o que eu não precisava de um doador, né? Era a minha própria medula que poderia ser, digamos que, melhorada, selecionada e reimplantada em mim. Eu vivi experiências, assim, do sobrenatural mesmo, sabe? Porque quando a gente está isolado, a gente não tem muito estímulo externo, né? Então a gente passa a ficar mais sensível, né? A gente passa a conseguir ouvir mais, né, a respeito do sobrenatural, na verdade, né? Porque quando a gente vive aqui na correria e tudo mais, a gente tem muitas distrações, né? Então, às vezes a gente negligencia essa parte espiritual da nossa vida. E lá eu vivi experiências, assim, de me ver fora de mim, assim, sabe? Teve uma noite, né, em que eu dormi e sabe quando você tem um sonho, mas que você sabe que não é um sonho? Eu não sei como é que às vezes tem uma parte da ciência que às vezes eles denominam de uma forma, né, mas eu não me lembro muito bem.
Mas pra mim na verdade era o sobrenatural. Assim, eu vivi o sobrenatural, sabe? Eu lembro que eu tava com muita vontade de comer paçoca. Com muita vontade de comer paçoca. Só que não podia ser levado pra mim. Eu só podia comer aquilo que era da dieta do hospital, né? Com certeza, paçoca, né? Não tinha. E aí eu me vi fora de mim mesmo. Então eu lembro assim era uma noite e eu tava deitada. Eu me vi deitada na maca onde eu ficava. Eu me vi... A minha mãe, ela pôde em alguns momentos ficar comigo no quarto, né? E eu vi a minha mãe do meu lado, dormindo ao meu lado, né? E todo o quarto, eu vi todo o quarto. E depois eu saí. Eu saí do quarto. E eu caminhei por Botucatu. Eu lembro exatamente, assim, eu andando nas ruas de Botucatu, nas casas onde estava. E era noite, era madrugada. Eu estava andando de madrugada em Botucatu. Só que eu não conheço muito bem Botucatu, a cidade. Mas eu sei que era Botucatu, eu sei que eu estava em Botucatu. E eu fui atrás de comprar uma paçoca. Porque eu estava com muita vontade de comer uma paçoca. E aí eu lembro que eu encontrei um senhor que me vendeu uma paçoca, mas eu não cheguei a comer, eu só vi o que ele estava vendendo. E aí eu falei pra ele, assim, olha, acho que não vai dar pra eu levar não, porque eu tô internada na Unesp em Botucatu e eu preciso voltar. E eu tenho que voltar, então não vai dar pra eu levar. Agradeci ele e voltei e acordei. Então foi uma experiência assim, que só pra quem acredita mesmo. Que foi algo que eu vivi, foi muito real, assim, muito real. Não era um sonho, sabe? Eu conseguia fazer a distinção muito bem do que era um sonho e do que não era. Era muito real, tudo estava muito no mesmo lugar, tudo era muito real, assim. Se eu soubesse que a gente ia falar sobre isso, eu tinha me preparado, né? Eu achei muito legal que você falou isso, porque ontem mesmo eu comecei a assistir um documentário onde que os cientistas falam sobre a experiência do sonhar, como que funciona o cérebro humano sobre quando a gente está dormindo, etc. Mas não vou poder opinar sobre porque eu não assisti tudo. Mas, é muito legal você ter falado isso, porque a mente nossa é uma coisa... Não, acho que não tem explicação ainda para tudo isso que a gente consegue vivenciar, porque, tipo, quem tem uma conexão muito forte com Deus pode falar que isso é uma experiência espiritual. Para quem é mais cético pode falar que é loucura, que é um sonho. Então cada pessoa vai ter sua interpretação sobre esse tipo de situação, de experiência. Mas eu achei muito legal você ter compartilhado isso, porque eu acho que a sua vivência ali dentro do tratamento foram oportunidades que você foi tendo dia a dia de se reencontrar, né? Sim. Porque eu acho que a pessoa que você era, ou você deixou de ser ali em algum momento da sua vida e você retomou ser a pessoa que você era quando criança, teve essa vivência. É muito louco, né, meu? Porque é a parte espiritual sua que, vamos dizer assim, que te guiou. Total. Pra você se passar por tudo isso e ter uma vivência ali do tratamento de forma até mais... não tão pesada, né? Eu lembro que, assim, a primeira experiência sobrenatural que eu tive foi antes mesmo de descobrir tudo isso, né? Como eu falei, eu negligenciava muito isso e eu não estava, assim, tão espiritualmente firme, assim, sabe? Mas mesmo assim, ainda o Senhor achou graça de falar comigo, de conversar comigo, né, a respeito de todo aquele processo que eu passaria. Acho que é por isso que eu passei um processo assim tão tranquila, né? A parte física foi muito tranquila para mim. Eu lembro que nessa época eu trabalhava com a minha irmã tinha uma loja, né? Então eu trabalhava com ela durante o dia, durante a tarde eu trabalhava meio período, durante a manhã eu estudava, fazia faculdade.
E só que era um sábado de manhã, então eu tinha a chave da loja, eu que era basicamente responsável pela loja. E eu cheguei um sábado de manhã comum e fui limpar a loja, né? E quando eu comecei a varrer, eu senti o Espírito Santo falando muito forte no meu coração. Muito forte, muito forte, muito forte. E eu comecei a chorar. Eu chorava. Era um choro, assim, de soluçar, como uma criança, assim, sabe? E eu não estava entendendo por quê. Assim, não tinha acontecido nada para que eu estivesse chorando daquela forma. E eu senti dentro do meu coração, assim, né? O Senhor... não que Ele precise, né? Mas Ele, como se Ele tivesse me pedido permissão, né? Então, eu senti dentro do meu coração Ele falar: eu posso tocar em você para uma obra. Eu senti Ele falar exatamente dessa forma. Ele não precisa, né? Ele não precisa pedir permissão para ninguém. Mas eu acho que era algo que eu precisava passar também, né? E aí, naquele momento, eu chorei. E eu mesmo assim ainda estava muito confusa, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí o Senhor falou pela segunda vez: eu posso tocar em você para uma obra. E aí naquele momento eu só me rendi. E eu falei: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Uma semana depois foi quando os sintomas começaram. E aí uma semana depois foi que o meu corpo começou a coçar muito. Que daí aconteceram essa sequência de sintomas, né? Mas foi a primeira experiência. Então, quando começaram a surgir vários sintomas, né? Então, primeiro foi a coceira, depois foi a sudorese, depois foram os nódulos que ficaram muito evidentes no meu pescoço. Quando os nódulos começaram a surgir, não façam isso, mas eu fui pesquisar no Google, né? A respeito do que poderia ser. E estava lá que poderia ser um tipo de câncer. Só que naquele momento eu não senti medo. Eu não senti angústia, eu só senti uma paz muito grande dentro do meu coração. Eu senti uma paz, assim, que a Bíblia fala, né, que a paz do Senhor, ela transcende em todas as coisas, né? E eu senti aquela paz, a paz que Ele fala, né? Era uma paz que transcendia todas as coisas. E eu estava muito tranquila a respeito do que poderia vir. Então, quando eu peguei o diagnóstico, dentro do meu coração eu já sabia o que era. Então, eu já estava preparada, né? E então eu não me desesperei, em momento nenhum me desesperei. Eu só pensava: tá, então o que eu preciso fazer agora? Tá, eu preciso fazer um tratamento? Tá bom, vou fazer um tratamento. E era isso, assim, sabe? Meu, que incrível isso. Eu acho muito, muito forte isso. Porque todas as pessoas que compartilham histórias que têm essa conexão com Deus são pessoas totalmente diferentes. Assim, são pessoas que têm uma conexão mais forte com a vida em si, né? Com as pessoas, com o tratar ali das pessoas, com o lidar do dia a dia ali, né? Com situações adversas. Eu acho isso extremamente inspirador, sabe? Porque as pessoas, acho que a grande parte da população fica perdida ali no dia a dia, que nem você falou da parte da faculdade, né? Uhum. Você estava tão focada numa coisa, num projeto, que se desconectou com o espiritual, né? E no seu tratamento que você falou, que o mais difícil para você não foi o físico, né? Mas foi a parte espiritual, a cabeça. Foi a mente, né, em específico, assim, foi lidar com assimilar tudo o que tinha acontecido. Quanto tempo durou o seu tratamento? Ele durou mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E nos primeiros 6 meses, para todo câncer, né, ele tem um protocolo. Existe um protocolo padrão quimioterápico de medicamento que você vai tomar. Eu, então, assim, como eu estava tão distraída, tão focada, mesmo tendo essa experiência que eu tive, né, espiritual, assim, eu estava tão distraída, tão focada em outras coisas que não fosse o meu caminhar com Deus, que eu achava que estava tudo certo e que era só isso que eu tinha que fazer. Eu ia fazer um tratamento por 6 meses e que já ia estar tudo certo, ia estar tudo resolvido e eu ia poder voltar para minha vida normal, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, os primeiros 6 meses do tratamento, a minha vida não mudou, nada mudou.
né? E eu costumo dizer que, assim, Deus foi tão bom comigo, eu sempre tive o cabelo muito comprido, sempre tive o cabelo nas costas, né? E eu costumo dizer que Deus foi tão bom comigo que o meu cabelo ele não caiu do dia pra noite. Ele não caiu como acontece às vezes com outros protocolos de quimioterapia, né? Que a pessoa do dia pra noite o cabelo cai totalmente. O meu não, ele foi caindo aos poucos, de forma bem gradativa. Então ele foi ficando bem ralinho ao ponto de eu não... E aí eu fui cortando, né? Então, das costas eu passei por um pouquinho mais curto, um pouquinho no ombro, mais curtinho, até que foi caindo. Então, até nisso Deus foi me preparando, assim, sabe? E nos primeiros 6 meses, a minha vida não parou. Então, eu continuava estudando. De manhã eu só não podia mais trabalhar. Mas eu tomava quimioterapia numa terça-feira, passava o dia inteiro no hospital tomando quimioterapia. E na quarta eu já estava na faculdade. Porque era algo que eu tinha demorado muito para conseguir, eu tinha me esforçado muito para conseguir. Aquela bolsa na faculdade, ela era o foco da minha vida, sabe? E nada podia me parar. Então, quarta-feira de manhã eu já estava lá na faculdade, mesmo tendo tomado quimioterapia um dia antes, assim, sabe? E eu pensava, eu vou continuar, eu não vou parar. Até que chegou o último dia desse protocolo de 6 meses, né? E aí eu pensei comigo, bom, vai estar tudo certo, o câncer já vai ter curado, eu vou estar em remissão total e minha vida vai voltar ao normal, não precisei trancar a faculdade, não precisei fazer isso. E aí eu fui para consulta com a médica, com a oncologista com quem eu estava me consultando. Isso antes ainda era em Bauru, né? Porque eu comecei meu tratamento em Bauru e depois para o transplante eu fui transferida para Botucatu. Por que você foi para Bauru? Porque eu tinha 3 opções, na verdade. Então, é o sistema de saúde, né? Que faz essa distribuição. Então, eu poderia fazer o tratamento aqui em Avaré, ou eu poderia ser transferida para Jaú ou para Bauru, né? E por algum motivo eles acabaram me transferindo para Bauru. De início eu queria ir para Jaú, mas assim, depois eu vejo que até nisso Deus foi cuidadoso comigo, né? Porque Jaú, ele é um hospital mais cheio, ele tem muitos pacientes, né? Então é mais complicado, é mais demorado lá. E em Bauru não, era tudo muito rápido. Em Bauru era tudo muito rápido. Eu chegava às vezes com 10, 15 minutos de antecedência e já estava na sala de quimioterapia, sabe? Então, até nisso, assim, Deus foi muito cuidadoso comigo em todos os sentidos, sabe? E aí eu fiz esse primeiro protocolo de 6 meses e quando eu fui na consulta com a médica, ela virou pra mim e falou assim, olha, os nódulos que você tinha, eles não desapareceram, porque eu tinha nódulos reativos espalhados pelo corpo todo. Então eu tinha muitos nódulos palpáveis no pescoço, mas também tinha no tórax e no abdômen. Então, como que faz esse diagnóstico? Qual que é os exames que a pessoa faz normalmente? Eu fiz um exame em Jaú chamado PET scan. Então é como, sabe aqueles filmes que às vezes a gente vê as pessoas passando por dentro de uma máquina muito grande? Era isso. Se não me engano, tipo uma ressonância? Isso, se não me engano, uma ressonância. Era isso, uma ressonância magnética. E aí até esse exame era bem complicado, assim, fisicamente ele era muito cansativo. Era bem desgastante. Como que ele é? Eu ia pra Jaú sempre em jejum, não podia comer nada. E às vezes eu ficava assim da noite anterior até 1h da tarde do dia seguinte, sem poder comer. E aí só isso já me deixava com um estresse danado, assim, sabe? A galera do jejum intermitente já fala, é normal. Mas era complicado. Eu não podia, só tomava água, né? E o corpo já debilitado por conta das quimioterapias e tudo mais, sabe? E aí eu precisava ficar 1 hora numa sala tomando um soro? Não, era o contraste. Contraste. O contraste ele precisava ser na veia, né? E aí era muito cansativo, porque assim, quando você está em tratamento quimioterápico, as suas veias, elas meio que desaparecem. Assim, então, não tinha acesso. Eu não tinha mais acesso nos braços, né? Tanto que uma vez no transplante,
a enfermeira ela teve que me dar tantas picadas, que eu comecei a chorar. Eu falava, moça, eu não aguento mais. E ela tentou arranjar veia até no meu pé. Caramba. Assim, sabe? E aí não tinha mais acesso. Então eu tomava várias picadas. E já tinha chegado um momento em que eu já nem ligava mais. Eu já estava tão esgotada, assim, fisicamente, que eu já não me importava mais. Eu só falei assim, vai e tenta achar algum lugar o mais rápido que você conseguir. E aí quando não dava aqui, porque é a primeira veia que some, que atrofia, eu tomava aqui na mão, né? E na mão arde bastante, assim, sabe? E aí eu ficava tomando esse contraste e depois passava por essa ressonância, passava ali por baixo. E aí ele faz o nome é PET scan, né? Então ele faz um scanner completo, assim, do seu corpo, né? E aí ele pontuava os nódulos que ainda estavam reativos, né? E esses nódulos reativos eram os nódulos que ainda estavam crescendo de forma indiscriminada. Uma coisa que eu vou te perguntar depois é sobre, né, custo disso, né, como que foi. Mas uma coisa que eu queria que você me respondesse, exemplo assim, ó. As pessoas normalmente quando estão numa doença muito grave, porque o câncer é uma doença muito grave, entre outras, que são coisas, parece que não é igual um acidente de carro, né? Tipo, foi culpa sua ou de alguém. Tem coisas, doenças autoimunes, eu acho que é o certo de falar, não sei se é certo, mas doenças assim que parece que sai do controle da vida da pessoa e a pessoa, putz, é uma coisa que veio comigo, eu fiquei doente, eu tive o câncer. E tem muitas pessoas que usam o nome provação. Que Deus colocou essa provação na minha vida. E a pessoa passa por essa situação da doença. Como que você vê o seu caso? Você usaria essa palavra, provação? De forma nenhuma. Até porque durante esse meu processo, eu tive contato com, por exemplo, crianças que também estavam em tratamento. E como é que Deus seria um Deus justo se colocasse uma provação numa criança, né? Então, hoje, eu entendo que, assim, né, que, na verdade, Deus não prova ninguém, né? Nós vivemos num mundo caído, né? E nesse mundo caído, nós estamos sujeitos às adversidades daqui, né? Jesus mesmo, quando veio, ele disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que em todas ele estaria conosco. Então, não é que Deus coloca uma provação para nós, né? Às vezes a gente pega uma provação com as próprias mãos, né? Não foi o meu caso. Foi uma adversidade, né? Algo que aconteceu na minha vida. Mas Deus usa dessas situações para nos transformar, para mudarmos, né? Para que nós sejamos pessoas melhores. E foi isso que aconteceu, né? Então, durante todo esse processo, ele me ajudou a passar por esse processo, porque era um processo que eu precisava passar, né? Por mais que eu tenha ouvido a voz de Deus falando assim, eu posso, você me permite te tocar para algo melhor, para algo maior, e naquele momento eu senti dessa forma, mas depois eu entendi que assim, Deus não prova ninguém, né? Na verdade, ele já sabia que eu iria passar por aquilo, né? Ele já sabia que eu ia passar por aquela situação naquele momento da minha vida, porque Deus, ele é onipresente, onipotente, então ele sabe de todas as coisas, né? A nossa visão, ela é muito limitada, a gente só enxerga o aqui e o agora, né? Mas Deus, ele é o dono do tempo, então ele enxerga o passado, ele enxerga o futuro, ele sabe de todas as coisas, né? Então ele usa dessas circunstâncias para que a gente aprenda a se tornar uma pessoa melhor, né? Então não é justo eu dizer que Deus me provou, Deus colocou essa provação na minha vida, não é justo dizer isso. É porque você falou um ponto que é o que a gente reflete muito, né? Porque, vamos dizer assim, se a gente ir para essa linha de pensamento que Deus coloca a provação, ou que uma doença é uma forma de a gente se reencontrar, por que uma criança, né, passaria por uma situação dessa? Então, eu acho que uma reflexão bem interessante que é bom trazer, porque
casos de crianças, muitas crianças têm câncer ainda muito pequenas, né? E, e a transformação delas, a vivência delas vão ser mudadas desde já, né? Então, o que você passou já com uma certa idade, as crianças passam lá muito pequenininhas e levam essa experiência de ser um ser humano totalmente diferente desde pequeno, né? Totalmente. Desde pequenos. É muito impactante, né? Mas, assim, o que mais me surpreendia quando eu tinha contato com essas crianças era de que o quanto elas lidavam com aquilo de forma tão natural. Assim, para elas era como se fosse uma brincadeira, sabe? Elas lidavam com aquilo de forma muito natural. Eu lembro, até o perder o cabelo era muito, muito simples para elas. Eu lembro de uma menininha que usava uma touca, que ela tinha duas orelhinhas, assim, bem grande. E para ela aquele era o cabelo dela, e ela, assim, era muito natural, sabe? Então, é que nem por exemplo, uma mulher, né? O cabelo é muito importante, isso é cultuado desde muito pequeno. Tem uma vida toda ali, né? Tendo aquele apego sobre algo estético que é importante, porque é importante perante a sociedade, não que seja importante em si, né? Mas visualmente, esteticamente pela sociedade é imposto, é colocado como mulher e esse tratar do cabelo, né? Acho que e a criança não tem isso, né? Não. Mas pra gente, assim, é algo realmente que mexe muito com a gente. Como eu falei, né, o meu processo, ele foi gradativo, não perdi do dia pra noite, tanto que quando eu fiquei careca, totalmente carequinha, eu andava na rua normalmente. E, assim, o mais engraçado era a reação das pessoas que me viam, né, sem cabelo. Mas, assim, isso não significa... Eu lidava também com muita naturalidade com isso, assim, né? Mas isso também não significa que algumas coisas, às vezes, a gente não sente, né? Então, eu ouvia muito que, por exemplo, o cabelo cresce de novo, fica tranquila. Eu não aconselho ninguém dizer isso pra alguém que tá passando por isso, tá? Porque, assim, a gente sabe que o cabelo vai crescer. A gente tem essa consciência de que aquilo é temporário, que o cabelo ele vai voltar a crescer. Mas aquele momento sem o cabelo, ele é um momento sensível. Ele é um momento doloroso, sabe? Então, nunca digam para alguém que está passando por esse processo que o seu cabelo vai crescer, o importante é a sua saúde. A gente sabe, mas mesmo assim não deixa de ser difícil, não deixa de ser doloroso, sabe? Um tempo atrás, eu fotografei uma pessoa, a Bruna, e ela estava passando por um tratamento também de químio, e na época em si, quando a gente fez a sessão, ela estava com o cabelo raspado, e isso ajudou muito ela na aceitação da imagem dela, com ela se ver bonita, sabe? Eu acho que ela contou muitas histórias para mim, e a aceitação exatamente do que você falou. Ela sabia que o cabelo ia crescer. Vai crescer. O seu cresceu. Mas naquele momento, ela se ver daquele jeito. E eu lembro até que ela falou uma coisa que até hoje eu não esqueço. Ela falou assim, esse ensaio não é só para mim. As mulheres também têm que ver como eu me sinto. E eu vou passar essa segurança. E elas vão se ver também que isso vamos dizer assim, é uma forma de elas se verem bonitas. Eu acho naquele momento, porque tem muita gente que meio que se esconde, fica tão inseguro, e que nem você falou, a pessoa sabe que é momentâneo, mas é difícil. O difícil é o julgamento, é o olhar das pessoas, das pessoas à volta, né? Nem é o perder o cabelo em si, né? Mas é todos os olhares, né? A forma como as pessoas nos olham é diferente, ela fica diferente, né? Às vezes é um olhar de pena, isso também não é legal. Às vezes é um olhar de estranhamento, sabe? Então são os olhares das pessoas à nossa volta que às vezes machucam. Nem é o fato de você estar sem o cabelo em si naquele momento, sabe? Porque esse ensaio me marcou muito pela conexão que eu fiz com ela,
e ela me contar todo o processo da doença, como que isso era importante para ela, foi algo muito singular para mim, sabe? Porque, meu, é muito... Para mim também, como profissional, trazer aquilo nas fotos era uma coisa assim que, tipo, eu tinha que trazer ela bonita, vamos dizer assim, ela se ver como ela gostaria, tipo assim, vamos dizer assim, ela tinha uma visão dela antes e a visão dela naquele momento, então ela tinha que ter essa sensibilidade de se ver ali forte, se reconectando consigo mesmo, e aquilo me marcou muito, sabe? Então eu também trago essa leitura hoje quando eu vou fazer um ensaio, conversar com as pessoas, até na época foi muito próximo, né? A gente tinha se conhecido ali próximo dessa época também. Você tava com o cabelo curtinho também, e eu acho muito forte você fotografar uma mulher durante o tratamento, porque você tem que ter uma sensibilidade ali muito diferente do que é um ensaio, uma foto normal, porque a pessoa tá vivendo uma situação tão atípica na vida dela, ela tá tão sensível. Muito sensível. A gente aqui em Avaré tem o projeto Aboba, né? Eu tive contato com o projeto, fotografei as meninas recentemente também, e eu acho que é uma coisa assim que quando a gente conhece pessoas que nem conhecer a sua história, levar essa mensagem para as outras pessoas é tão importante, porque as pessoas, quando iniciam um tratamento, muitas pessoas ficam perdidas, receosas, né, do que pode acontecer. E também muito inseguras em relação esteticamente, por mais que você tenha confiança, você vai passar, mas o ser humano naturalmente tem essa necessidade, mesmo que inconsciente, da aprovação dos outros visualmente. Não adianta a gente falar que não tá nem aí porque os outros pensam, porque é importante, assim, a gente vive numa sociedade, né? Exatamente, a gente vive numa sociedade, né? A gente vive num contexto social, né? Então, eu admiro muito, realmente pode existir pessoas que talvez não se importem muito com o que as outras pessoas vão dizer, mas de alguma forma, em algum momento, você acaba se importando, né? Mas o que eu digo é que é temporário, sabe? Aquele momento ele vai passar, as coisas vão se ajeitar, eu posso dizer com propriedade, sabe? Para quem está passando por uma situação parecida, é que as coisas vão melhorar, é um processo, sabe? Eu aprendi a respeito da palavra processo, né? Tudo na nossa vida são processos, né? E a gente querer adiantar, acelerar as coisas, elas não resolvem, né? E é um momento em que a gente precisa passar, é aquele momento que você precisa passar para se reconectar com você mesma, para se reconectar com o divino, com o espiritual, para se reconectar com as pessoas à sua volta, mas principalmente para você olhar dentro de você, sabe? Olhar dentro de você e entender quem você é, qual é o seu propósito, o que você gosta, o que você quer, o que você idealiza para a vida, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão essa mania, né, na verdade, de associar o ser com o ter, né? Às vezes as pessoas colocam que elas são a sua profissão, que elas são aquilo que elas têm, né? Mas não é isso, não é sobre isso, né? Nós somos pessoas e isso ele é muito maior, né? O nosso propósito ele é muito maior do que essas coisas que a gente vai acumulando aqui nessa vida. Qual que era você falou de propósito, né? Qual que era o seu propósito de vida antes e hoje? O meu propósito, ele era até egoísta, né? Era eu. Tudo era eu, era pra mim, era pro que iam pensar de mim, pro que iam achar sobre mim. Então, o meu propósito, ele era... Na verdade, eu acho que naquele momento eu ainda nem pensava a respeito disso, assim, né? Mas... Pensava nas suas metas, em conquistar, em fazer. O meu foco era esse. Era estudar, era trabalhar, era ter uma profissão, era ter um status social, né? Era ser reconhecida,
era o ter a minha profissão, era ter uma profissão, era ter um diploma. E hoje? Né? Hoje é o ser. Né? Hoje eu entendo quem de verdade eu sou. Né? Eu entendo que eu sou filha de Deus, né? E que não existe cargo maior do que esse. Né? Não existe lugar maior que a gente possa chegar, né, do que esse. Tem um teólogo americano, que eu não vou me lembrar o nome aqui agora, mas que uma vez perguntaram para ele se ele não tinha vontade de se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele é um teólogo muito conhecido, tal, né, muito renomado. E ele disse para essa pessoa assim: você está querendo me rebaixar? Né? Você está querendo me rebaixar? Eu já sou filho de Deus. E não tem lugar maior onde eu possa chegar, sabe? E hoje eu entendo isso. Às vezes a gente ouve, a gente entende, mas a gente não assimila isso dentro do nosso coração, sabe? Não tem lugar maior que eu possa chegar. Eu fui recebida pelo Pai Celestial como filha. Eu nem tinha merecimento, sabe? Eu não merecia, mas através do sacrifício de Jesus, eu fui adotada como filha. Né? Então, hoje eu entendo que esse é o meu propósito. E hoje eu tento, assim, o tanto que eu posso me aperfeiçoar, estudar, conhecer mais sobre quem Deus é, para que isso reflita as pessoas à minha volta, sabe? Porque eu li um livro do Douglas Gonçalves, que é um pastor de uma igreja onde eu frequento atualmente, né, que se chama Jesus Cop. E o livro se chama Propósito, né? E ele fala a respeito do nosso propósito, o propósito com P maior, né? E ele fala que o nosso propósito maior é para aquilo que nós somos criados, nós somos designados para discipular pessoas, né? E ele tem uma parte que ele nos pergunta, né, sobre qual é a sua maior aflição, né? Qual é a coisa com que você mais se incomoda nesse mundo? E desde que eu li esse livro, eu comecei a refletir sobre isso, né? Eu pensei, puxa, mas o que é que me incomoda? O que é que me incomoda? O que é que me incomoda? E hoje eu percebo que o que me incomoda é as pessoas não saberem quem Deus é, sabe? Elas não entenderem quem elas são. As pessoas, às vezes, elas conhecem sobre Deus, mas elas não conhecem na intimidade quem é Deus, né? Que Ele é Pai, né? Nós somos adotados. Então, essa é a minha maior aflição hoje, sabe? É ver o quanto as pessoas não conhecem sobre quem Ele é. E eu peço muito para que Deus me capacite, não para me tornar uma missionária, uma teóloga, uma pastora, nada disso, né? Porque o nosso campo, como o Douglas fala, né, que o nosso campo missionário é onde nós estamos plantados. Né? Então, se nós estamos no seu trabalho é o seu campo missionário. Né? Na sua casa, esse é o seu campo missionário. Né? O cotidiano é o seu campo missionário, não precisa do extraordinário. Né? Então, eu tenho tentado me capacitar para isso, né? Pedido para que Deus me dê direção, me capacite, para ser uma pessoa que esteja preparada para quem estiver com o coração aberto, né, para saber um pouco mais sobre quem Deus é, para que eu esteja preparada para mostrar quem Ele é, né, e que isso seja reflexo na minha vida, né, que as minhas ações sejam baseadas no meu maior exemplo, que é Jesus Cristo, e que para que gere, né, esse questionamento às pessoas à minha volta. Puxa, mas por que ela age assim? Né? Eu vou tentar entender o porquê, e que quando elas se questionem, elas tentem entender por que, elas encontrem Jesus nas minhas atitudes, nas minhas falas. Então, esse hoje é o meu propósito. Né? O restante é consequência. Sabe? Que legal. E é impressionante, né? Que hoje a sua busca é crescer e ter essa evolução como pessoa. Como pessoa. Como filha de Deus, porque assim, a gente sempre, às vezes, talvez muitas pessoas já tenham ouvido, né, que nós somos filhos de Deus, mas sabe quando em algum momento da sua vida você tem um start, assim, que você fala, cara,
Eu sou filha mesmo. Sou filha de Deus. E eu sou filha porque eu fui adotada, porque Ele me quis, sabe? Porque Ele me recebeu. Eu não tinha esse direito, né, de ser chamada filha, mas Ele quis, Ele me adotou, sabe? Então é quando você tem um start assim na vida que você entende que como age um filho, né? Quais são os benefícios de ser filho, né? Isso é transformador, assim, sabe? É transformador, porque às vezes muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas vivem como servo, né? E o servo, ele sempre espera algo em troca, ele sempre espera um salário. Ele faz para que ele receba, né? O filho não. O filho, ele faz sabendo que um dia ele vai herdar aquilo que é do pai, né? Sabendo que tudo que ele tem é porque o pai proporcionou para ele. Então a visão é diferente. Eu aprendi quando eu conversei com a Emanuele, que ela fala, né? Que Deus chama a gente para ser amigo dele, né? Não para ser servo, né? Até mais, né? Ele nos chama para ser filhos. Que legal. E a gente tem que entender qual é essa função de filho, né? Como que um filho se relaciona com o seu pai? Ele não se relaciona com o pai dele pedindo algo em troca, né? Não, ele cuida dos negócios do pai porque ele sabe que um dia aquilo vai ser dele, né? Então ele tem muito mais zelo, ele tem muito mais cuidado por aquelas coisas. Como que hoje o que você estuda hoje para ter essa evolução? Como que tá sendo essa busca sua para ter essa evolução? Como que é esse seu dia a dia? Você mudou tudo na sua vida, hoje você está estudando gastronomia. Uhum. E como que está sendo isso para você? Hoje eu curso gastronomia, né, que também foi algo que foi preparado por Deus para minha vida. Mas em questão espiritual, eu desenvolvi o hábito da leitura. Assim, sabe? Você não tinha antes? Não tinha. Eu desenvolvi esse hábito. E é muito engraçado, porque assim, às vezes todo mundo gosta de ler alguma coisa, né? A gente só não sabe o que a gente gosta de ler. Uhum. Então, eu já li alguns livros antes, e tudo mais, com outras temáticas, mas a partir do momento em que eu comecei a querer me conectar de verdade com Deus, eu comecei a ler sobre a temática cristã. E aí eu percebi que aquilo é algo que me envolve mesmo, que me dá prazer em fazer, sabe? Então eu comecei a ler vários livros. Eu já vi que no café mais de uma ou duas vezes, você é sempre num cantinho ali lendo. Sempre que eu consigo. Então geralmente é no horário de almoço. Que legal. E sempre no horário de almoço eu tô com um livro na mão. E é sempre na temática cristã, porque é algo que realmente eu gosto, assim, sabe? É o que me dá prazer e que eu leio com muito ânimo, com muito... Que livro você indicaria para as pessoas começarem? Olha, eu vou indicar um livro que transformou a minha visão sobre Jesus Cristo, que eu entendi realmente quem ele é e que, cara, ele foi uma pessoa como eu e você, assim, uma pessoa de carne e osso, assim, sabe? Às vezes a gente não tem essa noção, né? Não. E que se chama Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. Ele é um livro do teólogo Lee Strobel. Ele era um ateu, né? Eu não vou dar spoiler, mas ele era um ateu, era um jornalista investigativo. Uhum. E que ele começou a estudar a respeito da ressurreição, né? Mas ele foi estudar como um cara que queria provar que Jesus Cristo não era real, que era só do imaginário coletivo. Sério? Aconteceu que, assim, né, a família dele... ele e a esposa dele eram ateus. Eu não vou dizer o final. Mas ele e a esposa dele, eles eram ateus. Uhum. E aí, em algum momento da vida dela, ela se converte, né? Ela começa a se questionar sobre aquilo que ela pensava e ela se converte. E ele fica indignado. Ele acha que a esposa dele está vivendo uma mentira e que não é possível, que ela está levando isso para dentro da casa deles. Ele fica indignado e aí ele começa a utilizar das ferramentas que ele tinha na profissão dele, né, que era de repórter investigativo. Então ele vai atrás de provas científicas para provar que a esposa dele estava errada, que estava vivendo uma mentira. Então, o livro tem partes de provas corroborativas, de provas históricas, de provas médicas, psicológicas, e tudo isso que comprova que a ressurreição ela é real. Quer você queira ou não,
A ressurreição é real. Ela é real. Ela Fala de novo o nome do livro aí. Em Defesa de Cristo. Que legal. É um livro que eu indico para qualquer pessoa que seja cético ou para que, até mesmo que já seja cristão e que queira aumentar o seu conhecimento, né? Aumentar o seu argumento, inclusive, assim, né? Para as pessoas à sua volta. É sensacional. É um livro que me deixou muito empolgada. E quanto mais eu lia, mais eu queria ler. E eu percebi o quanto Jesus, assim, ele é sensacional, sabe? Ele é incrível. E só me caiu a ficha de que, cara, ele era uma pessoa como eu e você. E que ressuscitou dos mortos depois de 3 dias, sabe? É real. A ressurreição é real. Tem fatos científicos, históricos, corroborativos, científicos, médicos que comprovam que ele ressuscitou, sabe? Isso é incrível. Vou colocar o link aqui, você pode baixar grátis, a brincadeira. Gente, eu vou dar um recadinho aqui para vocês. Depois a gente vai seguir o papo com a Claudinha. A gente vai tentar entender como que ela conseguiu custear o tratamento dela, que foi totalmente gratuito, né? Total. A gente vai entender isso. E ela falou muito sobre a prevenção, né? Como que ela conseguiria, se ela tivesse iniciado o tratamento ali antes, ter mais... o tratamento ser mais curto, e ela negligenciou ali o tratamento dela por um bom tempo, né? Foi 1 ano e... 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Eu só fui procurar um médico. E eu acho uma dica que eu vou dar aqui para vocês, o que eu faço todo ano é fazer minha consulta no meu oftalmo, anualmente. Vocês sabem que eu trabalho com audiovisual, então eu preciso estar tudo em dia. Até recentemente eu fiz um teste para negócio de cognição ocular, nem sabia que existia isso. É muito importante. Muito Não sei se você acompanhou o caso da filha do Thiago Leifert. Não. Né? Que eles descobriram que ela tem um câncer por conta da visão. Por conta da forma como ela olhava. E já estava um caso, já estava avançado. Assim. Caramba, então eu fiz um teste recente assim que tinha que... É um teste de percepção, de velocidade do olho, essas coisas. Muito louco. E aí minha dica para vocês é fazer essa manutenção anual, né, dos seus olhos. E como vocês sabem, eu uso óculos de grau lá da ótica Vitória, onde eu sou super bem atendido. E tem um preço incrível. Então minha dica para vocês, vão lá nas óticas Vitória. Esse óculos é de lá. E lá também tem óculos de sol, igual eu tinha conversado com vocês lá no podcast do João, né? Que ele falou que gosta de Juliette. Então, minha dica aí pra vocês: Óticas Vitória, vai aparecer aqui o arroba deles, o endereço, vai aparecer mais informações aqui pra vocês. Igual o que eu tinha perguntado pra Claudinha foi como ela tinha conseguido custear o tratamento dela. E o último recadinho. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, no Spotify. Lá no Spotify vocês conseguem ouvir de forma gratuita e até mesmo baixar o programa sem precisar ser assinante. Então, Claudinha, conta pra mim como que você conseguiu, esse foi o último recadinho, como que você conseguiu todo o seu tratamento de forma gratuita? Cara, o SUS teve uma importância fundamental, assim, sabe? A gente viu muito durante esse período da pandemia, né, a respeito da importância do SUS, o como nós, embora com as dificuldades que a gente tenha, né, ainda assim nós temos um privilégio enorme, né, de termos o SUS, né. Todo o meu tratamento, ele foi pelo SUS, né, eu não custeei 100%? Nada, 100% pelo SUS. Teve uns exames que você fez e falou que era caríssimo, né? Muito Caríssimo. Caro. Eu precisei fazer, durante todo esse tempo, o exame, né, em Jaú, chamado PET scan. E ele é um exame muito caro, né? E eu precisei fazer ele, se não me engano, umas 5 vezes. Sério? 5 vezes. Eu imagino, eu tive Covid, né? Bem no início do Covid. Uhum. Foi aquele Covid raiz lá, sem vacina, sem nada. Foi bem foda. E no final do ano, eu fiz uma bateria de exames para ver se tinha ficado sequelas, porque eu fiquei com bastante dor de cabeça, fiquei em uma situação assim pós-Covid. E eu fiz ressonância, fiz várias coisas assim pra ver como é que tava a minha saúde, sabe? Uhum. E eu gastei uma grana.
Tipo, Vai uma eu grana imagino muito boa. os exames que você fez, a medicação, tudo muito caro, meu. Cada exame desse que eu precisei fazer, ele custava em média de 5 a 6 mil reais. É, Então, e assim, é eu lembro muito quando a dinheiro. Ada, a gente conversou aqui com a Tati, do Projeto Abova, ela falou que tem tratamentos que são, tipo, tem remédios que custam, sei lá, 10 mil reais, sei lá. São Sim, coisas sim. muito difíceis de achar, né? Aham. E não só isso, sabe? Em relação a toda a assistência que eu recebi, sabe? Durante o meu tratamento, eu tinha acompanhamento nutricional, eu tinha acompanhamento de fisioterapeuta, dentista, Sério? ginecologista, Completa. muito completo. Assistente social, terapeuta ocupacional. Então, assim, era muita gente envolvida com uma única pessoa. E tudo você sabe? passou isso lá na Unesp. Na Unesp em Botucatu. O meu transplante, ele foi um dos primeiros, né? Não sei se eu já comentei. Eu fui uma das primeiras pacientes a passar por esse tipo de transplante, né? O transplante autogênico. Eu fui uma das primeiras em Botucatu. Ele era um tratamento bem, bem recente, assim. Tanto que a ala em que eu fiquei, ela já nem existe mais lá. Ela já foi mudada para outro lugar. Já cresceu muito, ampliou e tal. Mas eu fui uma das primeiras pacientes. Eu tive um contato em 2019. Eu fui para a Unesp em Botucatu com o Projeto Por Amor. E lá eu contar da minha vivência no dia, foi muito marcante para mim. Foi um dia assim que é muito difícil de esquecer. Eu lembro de uma paciente que a gente estava lá embaixo no pátio, ela ficava lá em cima na janelinha dela e a gente conseguiu acesso para ir em algumas alas. E aí eu parei na porta do quarto dela e ela falou que era a segunda vez já que ela estava fazendo tratamento lá. E ela não podia descer até lá para interagir com o pessoal, que ela tinha que ficar isolada, né? E eu lembro assim que daí eu desci, eu peguei o cachorro quente lá que a gente tinha lá no dia, peguei um suco, peguei umas coisinhas que a gente estava servindo. Aí eu levei para ela que ela não podia ter contato com muitas pessoas. E ela contou um pouco da história dela. Tipo, nova, ela tinha 23, 24 anos. E ela contando assim que era a segunda vez que ela estava internada, que o tratamento era longo. E aí que a gente começa a analisar alguns pontos da vida da gente, né? Como que eu nunca tinha tido um contato com uma pessoa assim nova. E naquele dia foi inúmeras experiências, porque lá a gente teve contato com crianças, pessoas da nossa idade, passando por situações com vivências assim tão difíceis, sabe? E é muito forte você ver como que a gente ressignifica e como também vamos agradecer também, né, pela estrutura que o hospital fornece para as pessoas, como que isso salva milhares de vidas, né? Eu acho que a gente pode resumir tudo isso a pessoas, né? Você falou dessa experiência que você teve com essa moça, e todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas marcam muito, né? Elas sempre têm alguma coisa para nos ensinar, né? A gente está falando de pessoas. Durante o meu tratamento, eu tive contato com algumas pessoas que eu também nunca vou esquecer. Jamais vou esquecer. Tanto de parte médica, tanto de profissionais, quanto de pacientes. Eu tive contato com uma moça uma vez, isso antes do meu transplante, né? Que ela estava fazendo quimioterapia, ela já não tinha mais cabelo, mas o que me chamava muita atenção é que ela era sempre muito sorridente, muito alegre, tinha uma vida assim incrível, ela resplandecia a vida, sabe? E uma vez eu conversando com ela, ela me perguntou sobre o meu problema, né? Sobre porque eu estava ali. E aí ela contou sobre o dela, que ela estava ali, o câncer dela já estava em estado terminal, né? Que ela tinha ido conversar com o médico disse que não adiantaria ela fazer mais a quimioterapia,
que isso não tinha mais muito o que fazer no caso dela. Nossa. Né? E aí mesmo assim ela me disse sorrindo, que já que ela ia morrer tentando. E eu nunca mais esqueci dessa mulher. Nunca mais me esqueci. O que mais me marcou foi o sorriso dela. O sorriso. Essa frase eu nunca vou esquecer. Já que ela ia morrer tentando. E com muitos sorrisos no rosto, assim, sabe? Eu vi uma vez um estudo que mostra que pessoas que recebiam e recebem a notícia que tem um tempo limitado de vida, elas tiram do papel e vivem de forma tão intensa que isso transforma a vida delas. Por isso que as pessoas que saem dessas doenças tomam um trajeto de vida totalmente diferente. Porque acho que o grande erro das pessoas é deixar para amanhã, né? E o amanhã não é certeza, né? É um privilégio viver. É um privilégio. As coisas simples são... É um privilégio, né? Às vezes a gente se atenta tanto a coisas grandiosas, a coisas extraordinárias, a querer ser o melhor, ser reconhecido, e a gente se esquece que o simples ele é extraordinário, né? Eu lembro também de uma vez, antes de eu também passar pelo transplante, eu tomava quimioterapia e aí eu precisava fazer um retorno médico para ver as reações da quimioterapia e tal, né? E sempre alguém ia comigo. Então, ou a minha irmã me levava, ou o meu pai me levava, ou a família do meu noivo me levava. Então, alguém sempre ia comigo nesses retornos e na quimioterapia. E um dia eu falei que não, eu quero ir sozinha. Eu quero ir sozinha e não falei pra ninguém. E aí eu fui na rodoviária, eu peguei um ônibus e eu falei, não, eu vou pra Bauru sozinha. Eu quero ir sozinha. E foi bem cedo. E na estrada, o sol começou a nascer. E aí, quando o sol começou a nascer, eu vi aquele sol nascendo, eu comecei a chorar. E eu chorava tanto. O mesmo choro, a mesma visita que eu recebi aquele dia, no meu trabalho, né, de manhã, de Deus falando comigo, eu senti naquele momento. E naquele momento, a única coisa que eu conseguia fazer era reconhecer a grandiosidade de Deus. Sabe? Do quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso, o quanto nós somos privilegiados por poder ver um sol nascer, né? E é uma coisa simples, que às vezes a gente não se atenta, né? Às vezes parece até ser um pouco clichê, né? A respeito dessas coisas simples. Às vezes a gente sabe, mas a gente não assimila, é aquilo que eu falei, né? Isso não cai dentro do nosso coração, né? E isso é uma grande verdade. Coisas simples que são extraordinárias, sabe? E às vezes a gente fica buscando o extraordinário. Infelizmente hoje as pessoas estão muito atreladas às redes sociais, ficam muito mais preocupadas em querer aparecer e se comunicar de formas, pode ser elegante, ou passar uma mensagem que não condiz com o que é a pessoa, com a realidade, com o que ela sente e o que é importante para ela, né? Então, coisas simples, né, que nem você falou, que nem um pôr do sol, tomar um café com um amigo, são coisas assim que as pessoas não dão tanto valor até perder, né? Exato. Como que é a sua conexão com a sua mãe? Como é que é essa vivência hoje com ela? A minha família sempre foi uma família um pouco conturbada. Assim, eu vim de um lar onde não era um lar harmônico e tudo mais, né? Mas ao longo desse processo todo, né, eu costumo dizer que assim, Deus nos aceita como nós somos, né? Mas Ele nunca nos deixa como nós estamos. E eu, por muito tempo, durante a minha adolescência, um pouco da fase adulta, eu tinha ainda muita mágoa, muito receio, principalmente do meu pai, na verdade, assim, Por quê? Meu pai, ele
sempre foi um cara bem autoritário, assim, sabe? Ele sempre foi um homem muito honesto, muito... meu pai, a minha relação com meu pai era sempre muito conflitante, porque ao mesmo tempo que meu pai era a minha figura de fortaleza, ao mesmo tempo ele era minha figura de fragilidade, assim, sabe? Meu pai ele era aquele cara que nunca deixou faltar nada dentro de casa pra nós, sabe? Ele era o cara que provia tudo, nunca nos faltou nada, mas ele era emocionalmente distante, sabe? Até hoje, assim, ele é um pouco emocionalmente distante. E ele teve um período em que ele era agressivo, então tive alguns problemas de violência doméstica dentro da minha casa. Com você ou com sua mãe? Com a minha mãe. Mas com a minha mãe. Os meus irmãos viveram um pouco disso também, assim, né, dessa agressividade do meu pai. Então eu sempre tinha meu pai como uma figura de honestidade. Meu pai sempre foi muito honesto com as suas coisas, com as suas contas, com o prover, né? Mas ao mesmo tempo ele era sempre um cara muito autoritário, muito rígido, emocionalmente distante. Isso era muito difícil, né? E isso foi gerando muito conflito dentro de mim, né? Eu tinha uma mágoa assim muito grande, né, a respeito do meu pai. Mas aos poucos, assim, Deus foi me ajudando a enxergar que por mais que talvez ele não tenha esse start, que ele não mude, mas eu posso olhar, eu posso ressignificar o meu olhar sobre ele. A sua percepção pode mudar de como isso. que ele... E todo esse processo que eu passei serviu para isso, assim, sabe? Para eu ressignificar o olhar que eu tenho a respeito das pessoas, né? Isso é um processo contínuo, tá? Não significa que, assim, que é do dia para noite que você vai deixar de pré-julgar alguém ou de olhar de forma diferente para alguém, né? Isso é um processo que eu trabalho dentro de mim até hoje, né? Então eu me policio muito para não ser essa pessoa que olha para as pessoas com um olhar de julgamento. Embora isso às vezes aconteça, né? Nós somos seres humanos, a gente vai errar sempre, né? Nós nunca seremos perfeitos, mas eu sempre tento, eu me cobro, me esforço para que isso aconteça. Então o meu olhar, assim, pro meu pai, ele é de constante ressignificação. Meu pai é. E você conseguiu expressar o seu sentimento para ele depois? Sim. Como que ele recebeu isso? Ele recebe do jeitinho dele, né? Às vezes ele recebe um pouco do carinho e às vezes do jeitinho dele ele retribui. Mas o meu pai já tá aí com quase 70 anos, né? Então, assim, vai ser muito difícil para ele, talvez, né? Ter essa percepção, né? Ele vem de um contexto familiar diferente, de uma criação também que provavelmente deve ter sido muito rígida. Eu não tive muito contato com os meus avós, né? Mas que também era muito rígido, né? Então, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente vive, né? O que a gente tem de exemplo dentro da nossa casa. Sim. Mas eu sou muito grata a Deus por justamente ter sido essa pessoa que conseguiu romper esse ciclo, né? A Bíblia fala a respeito de maldições de geração em geração, né? Às vezes a gente olha uma maldição como sendo algo, né, terrível, como sendo algo grandioso, sobrenatural e tudo mais. Mas às vezes uma maldição é também aquilo que você reproduz de mal que você aprendeu dentro da sua casa, né? E que se você não olha para dentro de você e quebra esse ciclo, né? Se você não tem essa percepção de que, poxa, eu não quero progredir isso que eu aprendi dentro da minha casa, isso é uma geração. Essa é uma maldição que vai passando de geração em geração, né? O que você aprendeu com a sua mãe, a sua filha vai aprender com você e a sua neta com a sua filha, e isso vai sendo perpetuado, né? Eu vejo isso na minha vivência. Eu cresci num ambiente onde que o meu pai, ele bebia, ele batia na minha mãe, ele era um cara agressivo, mas ao mesmo tempo ele também tinha esses traços de que, igual você falou, que ele se preocupava em dar um presente, que ele estava presente em alguns momentos, mas destoava muito, sabe? Então é muito complicado. E eu vejo isso muito hoje com a minha família, não replicar as mesmas coisas. Porque é o lance de quebrar, que nem se falou de maldição, mas eu penso em quebrar ciclos, né?
Então, se eu vivenciei aquelas situações, eu vejo que aquilo não foi correto. Obviamente, eu trago comigo muitas marcas do que eu vivenciei por toda uma vida num ambiente desse. Então, é muito difícil a gente rever tudo isso que a gente viveu, entender que isso não é o correto e a gente não replicar, mas a gente vem com algumas limitações que a gente, e crenças, né, que a gente cresceu como figura, vivências erradas, né, e a gente não pode replicar. E o mais difícil é a gente ter essa evolução, a gente não replicar e ainda trazer isso para as próximas gerações, que é muito difícil. Às vezes, e que nem você falou do julgamento, né? Pô, a gente sabe que julgar é errado, mas em alguns momentos a gente peca fazendo um pré-julgamento em algumas situações. Então, acho que o mais difícil é você crescer num ambiente que às vezes não foi legal e ressignificar e não trazer isso mais como base, né? Isso. Então é muito difícil tudo isso. Mas o mais importante, acho todo mundo. disso, Bruno, é a gente não guardar mágoa, sabe? Não guardar ressentimento. Como eu falei pra você, Deus, ele nos adotou como filhos, né? Só que Deus, ele também tem um modelo ideal daquilo que é bom pra nós, né? E a gente não segue. A gente até se esforça em alguns momentos, quando a gente entende a boa notícia, quando a gente entende o evangelho, a gente se esforça para querermos ser pessoas melhores, mas a gente nunca consegue, né, na sua totalidade. E mesmo assim, Deus tem um olhar de misericórdia para nós, né? Deus ainda consegue olhar para nós e falar assim, tá bom, você errou, tá bom, mas eu te aceito, não tem problema. Eu acredito no que você pode ser, no que você já é, mas que você ainda não desenvolveu, né? Porque todos os frutos do Espírito, eles já estão dentro de nós, a gente só não desenvolveu eles ainda, né? Então, Deus olha para nós com um olhar de quem nós temos potencial em ser, e não que nós somos, né, neste momento. Então, é assim que eu tenho tentado olhar para as relações à minha volta, sabe? Principalmente em relação ao meu pai, né? Então, se Deus me deu essa oportunidade, né, de tentar ser uma pessoa melhor, e se Ele me olha dessa forma, né, da forma como eu posso ser, né, com aquilo que eu posso me tornar, com aquilo que eu posso desenvolver, assim, esse tem que ser esse meu olhar de misericórdia para o meu pai, né? Aceitar ele da forma como ele está. Eu sei que ele poderia ser uma pessoa melhor, né? Eu sei que ele poderia... Muitas vezes eu esperei que ele fosse uma pessoa melhor, inclusive, né? Mas isso é uma coisa que não depende de mim, né? Infelizmente não é algo que dependa Entender de também nós, que cada pessoa é singular, nós temos que fazer nossa parte, né? Sim, não adianta a gente esperar que o outro faça. Infelizmente, se a pessoa não tomou uma boa decisão naquele momento, foi escolha dela. A gente não pode escolher pelos outros, né? Exato. A gente faz o melhor dentro da nossa consciência, do que cada um acha que é certo e errado, mas cada um tem suas escolhas também. A gente, quando vai amadurecendo, a gente percebe que a gente tem escolha, né? Então, ou a gente pode perpetuar aquilo de errado que a gente aprendeu, ou a gente pode olhar para aquilo e dizer, bom, eu não quero ser assim, né? Eu não quero fazer dessa forma. Mas eu também não quero guardar rancor, eu não quero guardar ressentimento, né? Eu quero me liberar desses sentimentos e seguir minha vida. Viu? Eu acho que pra gente finalizar o nosso papo, eu acho que seria muito interessante você dar essa dica para as pessoas, como que elas conseguem iniciar, fazer um tratamento, qual tipo de médico, como que uma pessoa deve iniciar esse tratamento que você, no seu caso, você demorou tanto para procurar um médico e iniciar seu tratamento. Como que você poderia dar essa dica para as pessoas? Acho que o primeiro de tudo é
é ficar atento aos sinais que o seu corpo dá. Né? Às vezes a gente vive, como a gente falou aqui durante o papo, a gente vive muito nessa loucura e a gente não se atenta aos sinais que o nosso corpo dá. Né? Então, qualquer coisinha diferente que você tenha percebido, procura um médico, né? E qual médico? Geralmente o clínico geral, né? Só se você for procurar um posto de saúde, você vai falar primeiramente com um clínico geral. Vai ser o seu primeiro contato médico, né? Eu lembro que quando eu fui procurar um médico, né? Eu passei por uma clínica geral e expliquei para ela sobre tudo que estava acontecendo e tal. E ela virou para mim e falou assim: mas você só veio me procurar agora? Né? Então, assim, eu demorei 1 ano e 1 mês para procurar um médico. Né? Então, não negligenciem a saúde de vocês. Né? Não negligenciem mesmo. E o primeiro contato vai ser o clínico. Né? E depois aí lá ele vai solicitar os exames que for necessário, né? E vai te encaminhar para um especialista. Depois ela me encaminhou para um especialista para fazer uma biópsia. Então, era um especialista em cabeça e pescoço, que eu nem sabia que existia. Né? Então, o primeiro contato é o clínico geral, vai no posto de saúde, marca uma consulta, lá ele vai pedir uma bateria de exames e, se for necessário, ele vai te caminhar para quem vai dar continuidade. Claudinha, muito obrigado pelo papo. Obrigada, Bruno, eu que agradeço. Eu acredito que sua história resumida, né? Que a gente contou aqui, de vida, vai ajudar muitas pessoas. Eu espero que sim. Você falou muito ali também sobre a parte espiritual sua. Como é interessante a gente ver que as conexões fazem a palavra de Deus chegar nas pessoas. A gente, outro dia, estavam conversando e houve o convite para você vir contar a sua história. E você falou muito sobre levar a palavra, e com certeza muitas pessoas vão ouvir. Eu espero. É isso daí. Eu espero que sim. Muito obrigado. Eu só queria terminar falando uma frase que, assim, nós temos mentores na nossa vida, né? E eu considero o Douglas Gonçalves, que é um pastor, é o fundador do movimento de Giscope, né? Como sendo um dos meus mentores, né? Como um dos meus exemplos também, né? De quem eu quero me tornar. E sempre nas reuniões ele termina dizendo, eu até peguei uma colinha aqui porque eu não sei de cor, mas eles sempre terminam falando, citando Mateus 28, 19 ao 20, que diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então não basta a gente ouvir, a gente aceitar, a gente precisa obedecer. É isso. É isso daí. Obrigada, galera. Obrigada. E sigam aqui o canal, ativem as notificações, dá um curtir aqui no vídeo, que vai ser muito legal. É isso daí. Gente, é isso daí. Se inscreve no nosso canal. Só clicar em subscrever-se. O programa vai estar completo aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo aqui no Spotify. No Instagram a gente posta os cortes. Quer deixar seu arroba? Meu arroba é a Cláudia do Amaral. Eu não me exponho muito, não posto muita coisa lá, mas é isso. É arroba a Cláudia do Amaral. Se você quiser conhecer meu trabalho, é o Bruno Loureiro. Se você quiser conhecer meu trabalho com os casamentos, produção audiovisual, entra lá, você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho, ver um pouco do bastidor do podcast, como que tudo isso é construído. Muito carinho para vocês. É isso, gente. Até o próximo programa.